Boa noite a todos, boa noite para vocês aí que estão em contato conosco. Nós somos aqui do Grupo Espírita Recomeço, na Rua Médica Ledesma, aqui no bairro Jordanópolis. Vamos para mais uma noite de palestra, né? Como vocês sabem, a gente sempre vem dizendo aqui, a palestra é o início do tratamento, né? Aquilo que a gente pode absorver de melhor para pôr em prática nas nossas vidas, né? Então, que a gente possa ter um bom aproveitamento, que a espiritualidade amiga aí que já preparou, deixou tudo pronto para que a gente possa receber isso da melhor maneira possível. Nós aqui já estamos todos plugados, linkados com a espiritualidade, esperamos que vocês aí em casa também, né? Deixe o ambiente bem tranquilo, bem confortável, nunca esquecendo daquela jarrinha de água que é para fluidificar, para que todo mundo possa compartilhar aí dessa energia bem positiva que a gente está emanando para vocês daqui, tá bom? Vou ler um trechinho aqui que eu sempre trago para vocês do Sinal Verde, né? Então, abre aleatoriamente aqui, Melindres. Não permita que a suscetibilidade lhe conturbe o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida de um ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em uma experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então, a gente escuta e às vezes não consegue absorver, né? Então, tentar sempre ver o lado das outras pessoas antes da gente tentar julgar, antes de se indispor, né? Antes da gente ficar chateado por uma coisa que, como está colocando aqui, é um milindre, né? Que a vida é muito mais prazerosa que isso, né? Da gente tentar levar as coisas com marra. Então, que nós possamos ter uma boa palestra, que a gente aproveite bem aí nossa amiga Vanice vai colocar para nós aqui o capítulo 24 do Evangelho hoje. Então, para vocês que quiserem acompanhar aí, uma boa palestra para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, a todos vocês que estão aí em suas casas, ligadinhos aqui com a gente. É sempre um motivo de alegria o nosso encontro, porque nós estamos todos ligados e caminhando numa única direção, né? Que todos nós aqui estamos buscando a mesma coisa, a luz, né? Todos nós buscamos uma luz para os nossos desafios diários. O pessoal que está em casa também está assistindo com o objetivo de buscar uma luz de esclarecimento, né? Então, que possamos ser muito gratos a Deus e à espiritualidade que nos inspira a estar aqui, que nos conduz até aqui, e que possamos nos envolver na luz do Cristo para que tenhamos entendimento e que a lição de hoje, as nossas reflexões da noite, nos tragam um alento, né? Que nem que seja uma palavra que venha fazer venha remexer o nosso conteúdo para que nós possamos seguir um caminho bacana, né? Construtivo. E hoje nós vamos fazer uma reflexão bastante importante que vem falar muito sobre a luz, né? É o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: não coloqueis a candeia sob o alqueire. É mais uma parábola, uma historinha de Jesus que nós vamos tentar decifrar, né? Vamos tentar entender o que ele está querendo ensinar aqui pra gente.
Então vamos entender primeiro algumas palavras, porque para entender os ensinamentos dele através das parábolas, primeiro a gente precisa entender que existe uma grande diferença histórica, né? Ele encarnou aqui no planeta num tempo muito antigo, bem diferente do que a gente vive hoje. Os ensinamentos morais, eles são os mesmos e eles cabem a qualquer momento. Não existe tempo e espaço para os ensinamentos de Jesus, né? Eles serão eternamente os mesmos. Mas os costumes da época eram diferentes, né? Os recursos da época eram diferentes. Então, por isso, às vezes a gente tem alguma dificuldade na interpretação, né, do que ele falava. Ele falava de uma maneira muito simples para aquela época, porque ele utilizava o que existia culturalmente ali na época, né? Então, quando ele fala assim, candeia, era muito comum, não existia energia elétrica, né? Não existia luz elétrica ainda naquela época. Então, eles utilizavam a candeia, que era uma espécie de... esqueci o nome. Lamparina. Tem gente que não conhece lamparina nos dias de hoje já, né? Lamparina já está um pouquinho antigo. Mas a gente pode falar de lampião, piorou, né? Então, vamos para uma coisa mais simples. Vela. Luz elétrica, né? Também. Mas vamos... pode falar até de celular, a gente pode falar, né? Porque o celular é uma luz também, a gente só enxerga o que está ali porque tem luz, né? Mas vamos falar da vela, que é uma coisa simples, né? Que ilumina. Então vamos substituir candeia por vela. Se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele poderia usar a vela como exemplo. Né? E vamos... substituir alqueire, né? Porque hoje nós temos alqueire como um padrão de medida agrônomo, né? Não sei agrário, assim que se fala, né? Uma grande extensão de terra, não sei quantos metros, equivale a um alqueire. Naquela época também era uma forma de medida, o alqueire, só que era muito menor. Era tipo um vasilhame, que poderia ser um cesto, um vaso, que eles chamavam de... Algumas traduções falam de cesto, outras traduções falam de vaso. Mas era um recipiente que correspondia a tantos litros, né? Algumas traduções também falam de 9 litros, que eu vi. Algumas traduções falam de 25 litros. Então a gente não tem exato, mas não é o que interessa. O que interessa a gente saber é que era um recipiente que era usado, por exemplo, a pessoa ia lá no armazém e falava: eu quero um alqueire de milho, porque era utilizado para medir alimentos secos, né? Principalmente os grãos. Então, como não existia balança, o quilo, tal, eles usavam alqueire. Eu quero um alqueire de soja, um alqueire de trigo, que se usava muito, né? Então, a candeia é a vela, o alqueire é um vasilhame, né? Vamos dizer hoje que seria um vaso, né? Então, substituindo, agora vamos tentar entender o que ele queria dizer, né? Que logo no comecinho ele fala assim: candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende, palavras de Jesus, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, o que acontece? Naquela época, a maioria das casas tinha um cômodo só, né? Todos estavam ali naquele cômodo. Então, para ficar à noite que não tinha luz do sol, se acendia a candeia e colocava num candeeiro, num lugar alto, né, que é um porta-candeia, o candeeiro, colocava ali naquele lugar alto para iluminar todo aquele ambiente, né? Então, o que Jesus está falando? Não se coloca a candeeira, não se coloca a vela debaixo do vaso, mas se coloca num porta-velas, digamos assim, né, nos dias de hoje, num lugar alto, que é para todos receberem igualmente essa luz,
né? Todos terem a oportunidade de receber essa luz. Só para entender isso já deu um trabalho, né? E agora, como que a gente vai entender o que ele queria falar com isso? Vamos lá, mais uma reflexão aqui. Então, o que ele está falando? Quando ele fala desta luz, ele está falando dos nossos talentos, que nós não podemos abafar os nossos talentos. O que são os nossos talentos? São as virtudes divinas que já estão em nós, né? Antes de falar sobre isso, Jesus falou assim para os apóstolos e todos aqueles que ouviam ele: sois a luz do mundo. O que ele queria dizer com isso? Se nós somos tão ignorantes até hoje, fazemos tantas barbaridades, cometemos tantos erros, como que a gente pode ser luz? Mas nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, herdeiros dos dons divinos. Então nós já fomos criados com as características do nosso Pai. Quando a gente nasce aqui na Terra, quando nós encarnamos, nós já não nascemos com todas aquelas predisposições dos nossos pais, principalmente as ruins, né? Pressão alta, diabetes, a gente já cata tudo pra gente, não é assim? E quando Deus nos criou, nós também catamos. Olha como a gente é inteligente, como a gente é esperto. Nós já fomos criados, construídos com os dons divinos: sabedoria, compreensão, paciência, inteligência, né? Deus nos deu uma inteligência como homens. Então nós já temos todos os dons divinos dentro de nós. Se nós abafarmos os nossos dons com esse vaso, com esse alqueire, o que vai acontecer? Eles vão morrer. Na verdade, é o que a gente tem feito até hoje. Nós estamos ainda hoje abafando esses dons. Nós ainda não somos capazes de reconhecer em nós os dons divinos. Nós achamos que não somos nem merecedores deles, mas nós somos. Nós já somos possuidores deles. Precisamos entender. É por isso que a gente está aqui toda semana, para conseguir entender isso. É isso que Jesus vem falar para a gente, que nós somos a luz do mundo. Nós já temos a luz em nós. Nós somos luz. Lição de casa, hein? Todo dia, na sua meditação, que eu sei que aqui todo mundo já medita, né? Na sua meditação, faz um mantra, sabe? Repetir algumas palavrinhas assim: sou luz. Porque isso vai ajudando o nosso cérebro, que é burro, a entender. Ele não é burro, né, gente? É que ele é um músculo e ele precisa ser trabalhado. Assim como a gente vai na academia para ficar fortinho, a gente precisa trabalhar o nosso músculo mental, o nosso cérebro. E é só com boas palavras que a gente vai conseguir fazer isso. Ele só entende com 5 séries de 10 repetições por dia, várias vezes ao dia, entendeu? Igual lá na academia, né? O instrutor lá não passa: faça tantas séries desse negócio aqui, bíceps, tríceps, não sei o quê. Então faça várias vezes por dia. Tá lá lavando a louça? Faz. Tá dirigindo seu carro, em vez de xingar o outro, né? Faz assim, vai com calma, dá passagem pro cara que tá ali. Enquanto você dá passagem, enquanto ele passa, você faz esse mantra: sou luz. Olha só que bonito. Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai acreditar nisso. Ele vai acreditar. E aí sabe o que vai acontecer? Todo aquele seu conteúdo que nós falamos agora mesmo, ele vai se transformando. Ele vai amolecendo, vai ficando maleável. E aí aquela luzinha, que é Deus que está dentro de nós, ela vai começar a brilhar um pouquinho mais. Porque ela já brilha, é que nós não enxergamos, ela já brilha. Mas nós precisamos ajudá-la com esses exercícios, né? Esse que eu estou falando é só um deles.
mas encontre a sua forma de trazer essa luz para fora, né? Fazendo bem, sendo gentil, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, quando você faz a gentileza para alguém, aquela pessoa, ela fica contaminada. É um vírus, mas é o vírus do bem. A gentileza é o vírus do bem. Por que a gente só quer o vírus do mal, Covid? Né? Para quê? Vamos buscar o vírus do bem. Por exemplo, a gentileza. Quando a gente faz algo de bom para alguém, aquela pessoa, ela fica contaminada, porque ela se sente tão bem. Automaticamente ela vai querer retribuir para você, ou fazer para outro igual. Ela fica com invejinha, ela vai querer fazer igual para o outro, né? Então vamos trabalhar esses dons. É isso que Jesus está falando aqui. Não abafe os dons que já está em você, porque se você colocar um vaso em cima da vela acesa, vai chegar um momento em que vai acabar o oxigênio ali dentro, a vela vai se apagar. É isso que acontece com os nossos dons. Eu falei errado, eu falei que eles vão morrer. Eles não vão morrer, porque eles faz parte de nós. Os dons divinos fazem parte de nós. Mas eles vão ficar ali, camuflados, por muito mais tempo, né? E é chegado o momento de nós despertarmos, né? O Espiritismo é tão novo, somente 150, 160 anos, né? Que foi codificado, por aí, um pouquinho mais de 160 anos que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Foi uma luz que Jesus nos enviou, mais uma luz que Ele nos enviou, né? Então nós precisamos ter coragem de agarrar o Espiritismo e fazer com que ele penetre em nós, vivenciá-lo, porque o Espiritismo nada mais é do que uma ação dos espíritos de luz, né, da mais alta hierarquia. É uma ação deles de trazer luz para nós, mas não é nenhum ensinamento novo, porque são apenas os ensinamentos de Jesus, apenas. Fácil, né? Somente os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo só fala disso. E a gente pode simplificar mais ainda, porque Jesus, né, resumindo tudo que ele ensinava, a gente pode resumir numa palavra: amor. O Espiritismo vem fazer isso pra gente, vem fazer com que nós desenvolvamos, né, o amor, que é mais um dom divino que Deus já nos deu. Nós somos puro amor, nós somos criados puro amor, né? Mas nós não sabemos disso. Nós somos igual criança. Nós não sabemos, né? Não sabemos trabalhar o amor, não sabemos expressar o amor verdadeiro, né? Nós nos perdemos nos vícios. Aqui nesse capítulo, né, Jesus fala, Allan Kardec trouxe para a gente aqui, através dos Espíritos, um subtítulo que fala assim: carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, se você quer salvar a sua vida, você tem que perdê-la. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós precisamos assumir a nossa vida, assumir a responsabilidade do nosso crescimento moral e espiritual. Só que para isso nós precisamos perder a nossa vida. E o que ele quer dizer com isso? Nós precisamos perder os nossos vícios mundanos, os nossos vícios materiais, os vícios que nós temos aqui enquanto encarnados. Quem pode citar um vício? E não é de droga, não é disso que eu estou falando, que isso aí é fichinha. Porque o cara que quer sair das drogas, realmente ele quer, ele tem ajuda, ele sai, né?
muito mais facilmente do que aquela pessoa que quer deixar de ser avarento, por exemplo. A avareza é um vício. É um vício que nós trazemos na alma, no espírito, no perispírito. Nós já trazemos vidas e vidas e a gente ainda não acordou para isso. O egoísmo, a preguiça. Quantas vezes a gente convida um amigo para vir no centro e esse amigo, não tenho tempo. O tempo é só uma desculpa, né? Porque o que nós tivemos que fazer hoje para estar aqui? Eu tive que deixar meu marido, coitadinho, lá em casa. Tadinho, né? Mas cada um aqui tem também o seu sacrifício. É isso que Jesus está pedindo. Faça um sacrifício e transforme-se. Deixe os seus vícios de lado e me segue. Quando ele fala me segue, não é para a gente sair aí na rua com o evangelho na mão, querendo convencer todo mundo. Quando ele fala me segue, é para nós vivenciarmos no nosso dia a dia os seus ensinamentos. E um deles é esse: deixe os seus vícios de lado. Porque cada vício que nós apagamos é um dom que nós acendemos em nós. Né? Um vício ruim tem uma virtude boa por trás. Quando eu falei assim, não é para pegar o evangelho e sair na rua, né? A gente sabe que tem algumas religiões, doutrinas que pedem carinhosamente que os seus adeptos saiam de casa em casa, né? E tentem convencer as pessoas das suas crenças, né? Aí neste capítulo mesmo tem um subtítulo que fala assim: não vades aos gentios. Quer dizer, ele mandou os apóstolos dele saírem a campo, né, para pregar ali os ensinamentos dele. Só que ele falou assim que não era para eles irem até os gentios. Nossa, né, mas olha que contradição. Esse capítulo é muito contraditório com os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos dele são universais. Como que ele pode estar falando para não ir lá naqueles? Né? Então, mais uma vez, a gente tem que ir lá na história. Os gentios, naquela época, eram os chamados pagãos. Isso quer dizer o quê? Os judeus, eles já acreditavam num Deus único, né? Trazido por Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eles já entendiam que existia um único Deus. Agora, os pagãos, tudo para eles era divindade, né? O Deus Sol, chuva, água, tudo tinha uma divindade para eles. Então, Jesus quis dizer assim: não vai perder tempo agora com aqueles que ainda não acreditam em Deus. O solo deles ainda não está preparado. Os judeus, eles já tinham uma pequena preparação, e olha como foi difícil, né? Eles crucificaram Jesus. Imagina se ele tivesse ido para os gentios, o que teria acontecido? Né? Já foi difícil ali para entender. Os próprios apóstolos, eles não tinham conhecimento suficiente. Por isso também que Jesus falou: não vai perder tempo lá com os gentios, porque vocês ainda não têm todo o conhecimento. Vocês são mais preparados do que a grande parcela do povo, né? Já são espíritos que vieram junto com Jesus para ajudar, né, neste trabalho de iluminação que Jesus veio trazer. Mas ainda assim, não tinham todo o conhecimento, não tinham condições de adquirir, de absorver todo o conhecimento de Jesus. Então eles não teriam sucesso naqueles que não acreditavam sequer num único Deus, no nosso Deus Pai Criador. Então ele falou: não vai, é isso, agora vamos trazer aqui para nós, né? Porque o importante não é ficar sabendo de história, porque aqui não é aula de história. A gente precisa saber o básico, mas a gente precisa trazer todo esse ensinamento de Jesus para o nosso dia, para o nosso agora, para a nossa realidade. Então eu não tenho que sair por aí, espíritas, senhores espíritas,
Eu não tenho que sair por aí convencendo ninguém da doutrina, dos espíritos, das manifestações espíritas, do encosto que o outro tem. Eu não tenho que sair por aí falando nada para ninguém. Eu tenho que exemplificar. Eu tenho que acatar, eu tenho que ler esse livrinho aqui inteirinho. Muitas vezes. Muitas vezes. E eu tenho que me enquadrar em tudo isso que está escrito aqui. Eu tenho que pensar em mim. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu não tenho que apontar para ninguém. Eu não tenho que pensar que essa lição maravilhosa serve para o meu marido, para o meu filho, para o meu vizinho. Esta lição, ela serve exatamente para mim. Então eu preciso me enquadrar nesses ensinamentos. Eu preciso ler muito, eu preciso fazer muitas reflexões para ver de que forma eu vou me enquadrar, porque eu tenho certeza que eu ainda não me enquadro. Se eu já estivesse praticando os ensinamentos do Cristo, eu não estaria mais aqui. Neste capítulo mesmo, ele fala, né, que toda a verdade, né, a luz da vela, a luz da candeia, ela deve estar à disposição de todos. Nada deve ser omitido, nada deve ser um mistério, mas cada um vai ter o seu entendimento no tempo certo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Então nós não podemos convencer o outro, seja ele quem for. Geralmente a gente quer convencer aqueles mais próximos, né? Geralmente a gente quer convencer o nosso marido a fazer o evangelho no lar com a gente. Depois a gente quer convencer os filhos a fazer o evangelho no lar com a gente. Aí a gente quer porque quer que o nosso cunhado venha no centro, porque ele tá doidão, precisa vir aqui no centro. Cara, mas é para nós, esse ensinamento, esta oportunidade, é para nós que estamos aqui. Talvez a gente fala que o outro está precisando, mas às vezes a gente está precisando muito mais. Eu conheci um cara aí na internet, meio engraçado. Inclusive ele saiu de uma doutrina bem diferente da nossa, mas ele é bom demais. Que ele fala assim: vai cuidar da sua vida. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que tentar aplicar tudo isso que está aqui em nós. É que bate tanta coisa boa, né? Quando a gente vive uma coisa legal, quando a gente conhece uma coisa boa, a gente automaticamente quer que as outras pessoas também tenham essa oportunidade. Isso é a bondade dentro de nós. Tá vendo que já é aquela luzinha bem fraquinha dentro de nós que já está querendo falar alguma coisa? A gente quer expandir isso. A gente quer expandir essa alegria que a gente sente em estar aqui, em aprender. Mas tudo tem o seu momento. Às vezes você vai na padaria, aí você pergunta assim pro padeiro: quanto que é o pãozinho? Antes dele te falar o preço, ele fala assim: cara, tá tão caro a farinha de trigo. Tá caro demais, olha, você viu a inflação desse mês? Então eu tive que repassar tudo pro pãozinho. E o padeiro que eu tô pagando, eu contratei o melhor padeiro, ele é caríssimo. Aí você fala assim: tá bom, mas eu só queria saber o valor do pãozinho. Eu vou comprar, eu só quero saber o valor do pãozinho. É isso que a gente faz com as pessoas. Às vezes a pessoa vem contar um problema dela pra gente porque ela tá precisando desabafar. A gente não espera nem ela acabar. Cara, vai lá no centro. Nossa, vai lá tomar um passe, você tá precisando. Olha, isso daí é encosto. Vai lá tomar um passe, você vai ver que coisa boa, você vai sair mais leve de lá. Às vezes a pessoa, ela só precisava falar. Ela só precisava ser ouvida. É isso que a gente precisa aprender. Aplicando isso aqui que Jesus fala pra gente, que cada um tem seu tempo, né? Que as verdades, elas serão todas reveladas. Mas para cada um é um momento diferente, porque cada um de nós somos indivíduos diferentes. Somos uma parcela, uma partícula de Deus.
Fomos criados exatamente iguais, com todos os dons divinos. Mas o livre-arbítrio, né? Ele fez com que cada um tomasse uma decisão diferente. Então, cada um está num momento do seu caminho evolutivo. Todos do universo, todos os espíritos, todos os seres do universo estão em evolução. Até Jesus, hein? Ele não é mais aquele de 2000 anos atrás, eu tenho certeza. Né? Porque ele também está em evolução. Tudo está em evolução, em transformação no universo. Né? Só que cada um de nós estamos num degrauzinho do nosso caminho evolutivo. Então, cada um de nós vai despertar num momento diferente. Aqui nesse capítulo também ele fala que o nosso planeta ainda está num nevoeiro. Então, tem muitas coisas que não vai ser revelado para a gente aqui. Por mais que a gente estude, por mais que nós sejamos bons, não vai ser revelado, porque tudo tem seu tempo. Tem coisas que nós só vamos aprender quando nós estivermos em mundos melhores, que a gente sabe muito bem que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, já que a gente já falou isso 1537 vezes aqui, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, que está passando por uma transição. Nós estamos em transição para um mundo de regeneração. Mesmo num mundo de regeneração, nós não vamos saber tudo, né? A gente vai buscar, nós vamos nos transformar, nós vamos fazer a nossa reforma íntima, mas nós nem tudo pode ser revelado. Nós não temos inteligência suficiente para entender algumas coisas, né? Então nós precisamos primeiro decorar esse livrinho aqui, ó, cartilha. Nós estamos no 1º ano, então nós precisamos ler esse livrinho 1.359.957 vezes, mais ou menos, para começar. Aí, cada vez que a gente lê, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, né? Igual o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é isso. A gente lê um pedacinho, aí a gente faz aquele comentário. O que é aquele comentário que a gente faz? É uma reflexão, né? Aproveita e tenta aplicar isso quando você for fazer o seu Evangelho lá em casa. Eu vou ler um trechinho, eu vou ver o que eu entendi, eu vou ver se eu já estou fazendo isso, eu vou ver se eu já tenho condições de fazer isso. Aí deixa as outras pessoas também falarem, porque isso é que vai enriquecer esse momento, esse ritual, assim, vamos dizer, né? O nosso culto do Evangelho no Lar. Isso é que vai enriquecer. Cada um fala um pouquinho, cada um tem uma visão diferente. Lembra? Cada um está num degrau evolutivo dessa jornada, né? Nós todos estamos na mesma jornada, mas cada um está ali, né? Um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Então vamos ouvir aquele que está mais para trás, por exemplo. Depois fale para ele, vamos trocar, né? Vamos então, com isso, acender a nossa luz, né? A nossa luz vai se intensificar quando nós fazemos tudo isso com carinho, com generosidade, com amor, com bondade. Falei demais. Tem bastante coisa nesse capítulo aqui, então eu vou falar assim, ó, lição de casa, leiam e quinta-feira a gente se encontra, tá? Não vai ficar com as dúvidas, não. Pega essas dúvidas, leva para casa, leiam esse capítulo 24. Na quinta-feira a gente vai estar aqui de novo, 8 horas, né? Só lá em casa, às 8 horas. E aí, quem tiver dúvida pode colocar, quem tiver alguma observação, quem quiser complementar, falar alguma coisa, aí o canal fica aberto para a gente estar conversando, tá bom? Então, assim, eu espero do fundo do meu coração, de verdade, que pelo menos uma palavra hoje fique nas nossas mentes, na minha também, né? Eu quero levar essa reflexão hoje para mim, e buscar assim um movimento de dentro para fora,
né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Né? O que é essa luz? Essa luz que já está em mim, como eu posso intensificar essa luz? Como eu posso envolver os meus familiares com esta luz amorosa? Como que eu posso entrar em fluxo com Deus e permitir que esta luz, permitir que eu seja um canal desta luz, me transformando em primeiro lugar e colaborando para acender a luz também dos outros que estão ao meu redor, né? Vamos levar essas reflexões hoje para casa, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, gratidão a todos pela paciência, parabéns por estarem aqui, por estarem aí do outro lado, ouvindo essas baboseiras, tá bom? Que Deus nos ajude e que possamos sempre estar envolvidos no amor de Jesus. Obrigada. Ela está com a baiana, rodou a baiana hoje. Boa noite a todos, boa noite. Nós vamos agora fazer a nossa última etapa da nossa tarefa, onde a gente vai fazer uma vibração pelos nossos irmãos menos favorecidos e depois nós vamos fazer o passe coletivo. Então, quem está em casa e puder colocar um copo d'água, uma jarra, né? Nesse momento a água vai ser fluidificada e depois vocês compartilham com a família. Você pode apagar um pouquinho a luz? Então, vamos juntos. Vamos nos sentando numa postura confortável. Vamos relaxando o corpo, os braços, o pescoço. E vamos nos conectando ao nosso mentor pessoal, aos mentores da casa, que estão todos aqui, nos assistindo nesse momento. Vamos nos imaginando caminhando por um campo florido. É um campo grande, onde a gente perde os olhos. As flores são coloridas, cheirosas. O sol aquece nossas cabeças, nosso corpo. E estamos descalços, para que possamos sentir o frescor da terra, da grama. Vamos soltando os nossos braços e tocando essas flores maravilhosas que nos enchem de energia, de felicidade, de alegria e nos enchem de vontade de viver. Nos sentimos reenergizados. Nós nos permitimos nesse momento colher algumas flores. Escolhemos aquela que nos mais agrada, as brancas, as vermelhas, as azuis. E fazemos um pequeno buquê. E agora sim, felizes, nós vamos começar a nossa doação de amor, essa vibração de amor que acalenta o coração dos nossos irmãos menos favorecidos. Começamos a nossa jornada pelos hospitais e ali vamos distribuindo as nossas flores que alegram cada paciente, cada trabalhador, cada médico, cada familiar que ali está.
Essas flores, seu perfume, acalenta seus corações e enchem todos de energia, de esperança e de fé. Vamos agora em direção aos orfanatos e vamos entregando as nossas flores para aquelas crianças felizes que chegam nos abraçando, nos beijando. E nós retribuímos, sorrindo, com beijos e abraços. Que o nosso Mestre permita que elas fiquem firmes na fé, esperando por uma família disposta a ajudá-las. Agora vamos seguindo para as casas de repouso, onde encontramos os nossos vozinhos, as nossas vozinhas, muitas vezes sozinhos, se sentindo solitários, e as nossas flores alegram também a eles. Presenteamos cada um, e eles se sentem felizes também, como há tempos não se sentiam. Vamos voltando para as nossas casas, para o nosso centro. E no caminho também distribuímos as nossas flores para os nossos irmãos que não têm um lar para morar. Damos também um abraço forte, cheio de esperança, a cada um deles. E agora, vamos nos sentando espiritualmente novamente em nossas cadeiras, em nossas poltronas, e vamos nos preparando para receber essas bênçãos preparadas pela espiritualidade para cada um de nós. Elas recaem em forma de pétalas sobre nossa cabeça. São pétalas brilhantes que o nosso Mestre Jesus encaminhou para cada um de nós. Essa energia preenche todas as células do nosso corpo, nos motivando, nos dando força e esperança, nos dando força para viver e a esperança por dias melhores. Essas pétalas também fortalecem o nosso corpo físico, nos protegendo das enfermidades. Elas fortalecem também o nosso espírito, que saem daqui hoje leves e felizes. E assim, Senhor, de joelhos agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, aprendendo sobre Seu Evangelho e recebendo todas essas bênçãos que recaem sobre nós. E a Ti dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos abrindo os olhos. Deve ter ficado escurinho lá para o pessoal de casa. Agradeço a todos vocês. Boa noite e até quinta, certo? Que assim seja.